Arsene Wenger fala que o 4-4-2 é a formação mais adequada à superfície de um campo de futebol. E por que que ele diz isso? Porque os dois zagueiros, os dois volantes e os dois atacantes, eles vão ocupar 60% da superfície do campo. Já os dois alas e os dois laterais, eles vão ocupar 40% do campo. Ou seja, um equilíbrio natural e uma otimização do espaço efetivo de jogo. Arthur, mas aonde você quer chegar com isso? Bom, as ideias do novo treinador do Manchester United, ele parte exatamente desse sistema. Então eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo para você ver como é que o United vai jogar daqui para frente. Roda a vinheta. Quando a gente bate o olho de cara na primeira saída de bola do adversário, a gente vê como que o United ele vai subir pressão. Essa nova fase do United, eles vão basicamente iniciar numa 4-4-2. Esse sistema, pessoal, eu quero que vocês entendam que ele vai ser a base, ele vai ser o alicerce para todo o modelo de jogo do United. Mas primeiro de tudo, eu já quero deixar algo bem claro para vocês. Não se prendam nos números. A ideia aqui não é te mostrar o 4-4-2, o 4-1-3-2, o 4-2-3-1, não. A ideia é te mostrar dinâmicas. O que o United faz de diferente e consegue ser efetivo nesse sistema. Bom, na saída de bola do adversário, basicamente o Mbeumo e o Bruno Fernandes eles vão ser esses jogadores mais responsáveis por ficar nessa linha de frente. O Casemiro, geralmente, ele vai estar um pouquinho mais baixo, como um volante mesmo aqui, e aí o Mainu ou outro jogador que estiver fazendo dupla com ele vai ficar mais na frente, então formando basicamente uma 4-1-3-2, três jogadores aqui, mais dois da frente para bater de frente com os laterais e os zagueiros do time adversário. A partir do momento em que o time adversário direciona sua construção para um dos corredores, essa marcação ela vai balançar e vai ter os encaixes naturalmente. Aqui a gente consegue perceber aonde está cada encaixe. Qual que é o grande problema disso e também a solução para esse problema? Os jogadores que eles se encaixam, eles têm que manter o encaixe até o final. O Bruno Fernandes aqui na imagem, ele tem que pegar aqui o zagueiro do Manchester City, ele está encaixado nele. E quando esse encaixe ele não ocorre, o que que acontece? Quando o zagueiro ele pode conduzir, ele basicamente pode quebrar toda a estrutura dessa pressão do United. E aqui fica muito claro, isso fica muito evidente. O zagueiro finge que vai dar um passe aqui pro aqui embaixo, e aí ele vai conduzir. Quando ele conduz, o Bruno Fernandes não intercepta ele, não coloca o pé na bola, como a gente diz na gíria do futebol. E aí o zagueiro vai conduzir, e olha o que que vai acontecer. O lateral do United ele vai saltar lá de trás. Tudo bem que o encaixe mais correto para ele seria até mesmo esse ponto aqui do Manchester City, mas se esse ponto aqui ele ganha as costas, o United ia ficar extremamente desequilibrado na sua última linha. Então é importante o jogador que está no seu encaixe, ele manter o encaixe até o final, se a equipe tem essa ideia de pressionar alto e pressionar de forma individual. E aí quando a gente vem aqui para o bloco médio, quando o time adversário consegue avançar em campo e o United está em bloco médio, a gente vê como que esse 4-4-2 ele fica evidente. A ideia central basicamente é evitar que o adversário construa por dentro e forçar com que eles construam por fora, porque aí todos os encaixes vão estar muito bem definidos. Olha aqui para vocês verem como que as duas linhas aqui estão bem compactas, inclusive guarda esse nome, compactação. A gente vai voltar nele daqui a pouco. Mas agora aqui para vocês verem, olha como que os encaixes eles vão ficar muito bem evidentes, né? O Manchester City aqui tenta sair pelo corredor lateral e aí tem todos os encaixes forçando com que o City construa pela lateral do campo e vai acabar errando esse passe aqui. O United vai conseguir recuperar a bola. E aí aqui também tem um outro detalhe, uma outra dinâmica desse 4-4-2, como eu falei para vocês no início da análise, não se apeguem aos números e sim às dinâmicas. Quando o adversário ele perfila que vai jogar por dentro, que vai tentar construir por dentro, um dos volantes, geralmente o Mainu ou outro jogador que estiver fazendo dupla com o Casemiro, ele vai saltar e vai compor essa linha aqui, basicamente dos três jogadores, fazendo basicamente o que o United fez na primeira fase de construção do adversário, na saída de bola do adversário, aquela 4-1-3-2. Então, basicamente, um dos volantes ele vai saltar para compor essa linha de meio e impedir que o jogador aqui do meio receba essa bola com tempo e espaço. E o Casemiro, ele vai ser basicamente uma diagonal de cobertura. O que é essa diagonal de cobertura? É um jogador que ele vai ficar em diagonal para o volante que saltou e ele vai ser responsável por ocupar esse espaço aqui, onde eu destaquei para vocês com as setas. É o espaço do entre linhas. O 4-4-2 ele é um sistema que ele tem essa vulnerabilidade inata nele. É um sistema que esse espaço aqui do entre linhas, se não for ocupado por algum jogador, ele pode ser um espaço vulnerável da equipe. E aí, basicamente, qual que é a ideia? Quando os jogadores percebem que tem opção de subir a marcação, de subir a intensidade para pressionar a bola e tentar recuperar, eles vão fazer isso. Aqui a gente vê que o Dorgo fazendo isso, vai pressionar a saída de bola e tem uma ideia, outra coisa também muito clara e importante aqui.
O motivo do Mainu saltar para pressionar o jogador que vai receber com tempo e espaço no entrelinhas no corredor central é basicamente também para igualar a marcação no corredor central. É não deixar os jogadores ter tempo e espaço para pensar na melhor jogada. Aqui a gente vê uma situação de 4 contra 4, uma igualdade numérica, e aí vai ser melhor aqui para o Manchester United. O goleiro vai até conseguir recuperar a bola, mas aí já entra o outro detalhe. O porquê que o Casemiro ele é peça-chave, ele é peça fundamental para esse 4-4-2. A gente percebe que, como eu destaquei para vocês, ele é responsável por ocupar o entrelinhas. Se o Casemiro não tivesse aqui, se ele tivesse subido junto com o Mainu para pressionar, o Haaland iria receber essa bola sozinho aqui contra a última linha do United. Basicamente, o Casemiro aqui ele vai fazer o quê? A opção que ele tem é de direcionar a cabeçada para o corredor lateral para o United continuar a progressão e também de impedir que a bola entre nesse espaço aqui que eu demarquei para vocês e fique extremamente fácil para os atacantes dos adversários dominar e seguir com as suas jogadas. Ele vai cortar, vai direcionar bem aqui a cabeçada, que é até um erro de domínio aqui do Mainu, e o Manchester United vai acabar fazendo a falta. Então o Casemiro ele é peça fundamental para dar o equilíbrio e a compactação necessária para o time na hora de subir o bloco. E aí é interessante a gente ver como que esse time do United ele está sendo forjado também muito em característica dos jogadores que estão na equipe. A gente vê que tem muitos jogadores que têm esse potencial de atacar muito o espaço, são jogadores que têm até qualidades para jogar numa equipe que tem mais posse de bola, que controla mais o jogo, que usa mais ataques posicionais, mas que talvez a principal característica da maioria dos jogadores sejam jogadores de ataque ao espaço. O Mbeumo é um exemplo muito claro disso, e aqui nesse exemplo a gente vai ver como que a equipe ela se defende em bloco baixo. Por isso que eu estou destacando para vocês lá de cima, desde o bloco alto, o bloco médio, agora a gente vai ver o bloco baixo. Porque tudo é basicamente um grande quebra-cabeças, e as peças elas vão se encaixando. Aqui o United ele utiliza uma coisa muito interessante, que é, na fase defensiva, todos os jogadores vão participar, de defesa, de meio campo e de ataque. Aqui a gente vai ver o Bruno Fernandes participando ativamente dessa fase sem bola do time, o Mbeumo fechando o corredor central. Aqui por trás tá o ala direito, no caso, não tá aparecendo aqui na imagem para vocês, mas ele tá fechando aqui uma situação de cruzamento no lado oposto, um cruzamento que pode ser mais perigoso. E qual que é a dinâmica mais interessante que eu vejo nesse United? Os 4 jogadores aqui, os 2 laterais e os 2 zagueiros, eles se preocupam em defender a área, enquanto os alas da equipe, os meias ou meia direita, meia esquerda, como vocês preferirem chamar, eles ocupam o corredor lateral, basicamente dificultando que o ponta tenha situação de bola descoberta para cruzamento ou de associação por dentro, e aí os jogadores, os volantes, eles protegem mais aqui a entrada da área mesmo, para nenhum jogador receber aqui e poder chutar de fora da área, e já os atacantes, eles ficam por fora da construção também, para bater de frente aqui com os pontas, os meias aqui que estão por dentro nessa construção e dificultar muito a construção por dentro. A bola vai rodar aqui e aí eu quero chamar a atenção de vocês para um outro detalhe. Vou acelerar um pouquinho o lance aqui porque o lance é um pouquinho longo e aí aqui é o detalhe que eu queria chamar para vocês. Olha como que o Bruno Fernandes e o Mbeumo tá, olha como que eles estão em diagonal um para o outro aqui basicamente, né? Estão quase em linha, mas estão mais em diagonal. E aqui o Harry Maguire ele vai ter uma função muito importante, que é de direcionar a cabeçada no momento que o time vai entrar em transição. O Mbeumo ele é um jogador muito inteligente. Aí eu vou rodar aqui para vocês perceberem isso. Olha como que quando o Harry Maguire direciona a cabeçada dele, ele já está mapeando o espaço, ele já sabe aonde o Bruno Fernandes está, aonde ele deve se associar e qual espaço ele deve atacar. Mapeia o espaço, vê aqui o Bruno Fernandes e aí uma dinâmica muito interessante desse United. Atacar rápido o espaço. Quando o adversário está com os 11 jogadores, os 10 jogadores, desculpam, postados para atacar, eles basicamente vão atacar rápido o espaço, vão tentar diminuir as chances de perder essa bola ainda aqui no campo de defesa. A bola vai chegar no Bruno Fernandes, vai ser direcionada para o Mbeumo, vai colocar na frente, ele não vai conseguir ganhar na corrida, mas a ideia já está aqui. E guarde essa ideia porque aqui vai sair um gol do United. Quando eu falei com vocês no começo dessa análise para vocês guardarem a palavra compactação, é justamente por conta disso aqui. Talvez a principal dinâmica desse time do United quando está sem a posse de bola, um dos principais princípios dessa equipe sem bola é essa compactação. Quando a gente olha para o corredor lateral, e aí se faz muito importante todos os jogadores participarem desse momento defensivo, olha como que está essa situação aqui para o United. A gente tem 4 jogadores contra 3 do Manchester City, uma superioridade numérica. O City vai tentar construir aqui, não vai conseguir espaço porque tem muito jogador do United ali, vai rodar a bola e aí olha aqui para vocês verem. Olha como que o Casemiro, ele basicamente já afundou, se tornou quase um zagueiro aqui, um zagueiro pela direita. Olha como que o lateral já está mais alto, o ala já está protegendo por dentro aqui, o Mbeumo e o Bruno Fernandes, um em diagonal para o outro, protegendo a entrada da bola nesse espaço aqui. E olha como que a compactação do time tá. Basicamente não tem espaço
para jogo interior, não tem espaço aqui para o City atacar por dentro. E aí o que o City vai tentar fazer? Circular por fora, mas ele vai acabar perdendo a bola. E aí você deve estar se perguntando agora, tá, Arthur, já entendi como é que o United se defende, já entendi quais são as dinâmicas, mas como que esse time constrói seus ataques? Como que esse time tá vencendo as partidas? Como que venceu contra o Arsenal e contra o City? Bom, vem comigo agora que eu vou te mostrar isso tudo. Essa construção do United, ela vai começar numa 4-2-4. Mas como eu relatei para vocês no começo da análise, eu quero que vocês aqui não se prendam aos números. Porque os números de sistema, eles podem se alternar. E não é o número exatamente que vai fazer você ganhar a partida ou não. E sim a dinâmica que você vai gerar com ele. Que você vai buscar gerar com ele. Aqui nesse exemplo, né, a gente está começando sua primeira fase de construção nessa 4-2-4. Mas quando a bola vai rodar no corredor lateral, o jogador que está mais distante, ele vai se aproximar aqui para buscar uma situação de associação com o lateral, uma associação mais curta. E aí aqui é o primeiro detalhe. Quero chamar a atenção para vocês para 3 jogadores. O Mainu, o Bruno Fernandes e o Casemiro. Vamos por partes para a gente conseguir compreender melhor. O Mainu, ele vai ser responsável por basicamente fixar e atrair o jogador mais próximo aqui dele para longe do passe. Então, basicamente, ele vai fazer essa movimentação para tirar o jogador aqui e fazer com que ele não corte essa linha de passe direto aqui para o Casemiro. O Casemiro, ele vai ser o jogador responsável por participar dessa construção diretamente. Como? Ele vai se aproximar e receber esse passe aqui sozinho com o tempo e espaço. Já o Bruno Fernandes é a peça fundamental desse quebra-cabeça. Ele vai ser esse jogador que vai ficar por dentro aqui e vai ser o jogador que vai orquestrar a primeira fase de construção e a segunda fase de construção da equipe. Vai ser o jogador que vai ajudar a equipe a progredir no campo. E aí agora eu quero mostrar para vocês como é que vai funcionar essa dinâmica. A gente vê aqui o Mainu arrastando o Phil Foden. Vou voltar aqui para vocês verem que tem até um movimento interessante aqui. O Casemiro, ele quebra o pescoço e já consegue verificar aqui o Bruno Fernandes no entre linhas. Quando a bola entra no Casemiro, ele basicamente já enxerga o Bruno Fernandes e de primeira já solta o passe lá. Qual que é a ideia principal do Manchester United com isso? Ocupar o campo aqui num corredor, trazer a marcação do City para esse corredor e explorar o lado oposto. Por quê? Porque se o balanço a marcação para um lado, o lado oposto com certeza vai estar fraco, não vai ter muito jogador ali. E aí, olha o principal referência do United. A bola vai entrar no corredor lateral e olha que interessante. 2 contra 1. Superioridade numérica, superioridade de posicional e superioridade cinética, porque tem jogadores atacando de frente, enquanto a última linha está correndo de costas. E a bola vai entrar no corredor lateral, o Diallo vai tentar aqui um passe para dentro, um cruzamento para dentro. E agora vem um outro detalhe muito interessante também. Quando os jogadores do United têm a bola aqui nesse corredor central com tempo e espaço, a orientação é chuta para o gol. Se tiver espaço, bate para o gol. Aqui vai ter uma opção de chute, vai acabar chutando a bola, vai acabar saindo fraca, mas a ideia principal é essa daqui. E aí eu acho interessante na análise que talvez a parte mais legal quando a gente pega para analisar um time, um treinador, uma ideia e o porquê que aquela ideia tá dando certo ou não, a gente começa a perceber como que os padrões eles vão se repetindo e esses padrões eles tendem a gerar essas vantagens para o time se bem executado. Olha aqui nesse lance também. Basicamente a mesma ideia, um 4-2-4 aqui, basicamente nessa primeira fase de construção. A bola vai rodar, vai chegar lá no corredor lateral esquerdo, corredor do Luke Shaw. E o Luke Shaw ele faz um movimento muito interessante, que é basicamente ele sai dessa posição que ele estava aqui atrás para recuar. Ele vai basicamente voltar aqui e ser um lateral esquerdo. E aí você deve estar se perguntando, Arthur, por que ele está fazendo isso? Basicamente atraindo e fixando a movimentação aqui do lateral do Manchester City. Vocês lembram que no lance anterior, quem fez essa movimentação foi o Mainu, correto? Basicamente agora ele vai fazer o quê? Essa mesma movimentação para abrir espaço para o Bruno Fernandes, que está ocupando exatamente o mesmo espaço que ele ocupava no lance anterior. E aí, o Bruno Fernandes, ele recebe com tempo e espaço, e o tempo e espaço que ele precisa é muito curto, é um tempo e espaço pequeno, porque um jogador da capacidade e da técnica dele não precisa de um espaço tão longo assim, porque ele já vai perceber que o Mainu vai estar exatamente onde ele deveria estar, vai estar nas costas da primeira pressão do Manchester City. E aí, o que o Mainu faz? Inverte a bola e olha isso aqui. Olha o corredor que tem livre, novamente aquela situação de 2-1 setorial contra o lateral direito do Manchester City, o lateral esquerdo aqui, desculpa. A bola vai entrar aqui, dessa vez não vai entrar exatamente perfeita para o Diallo, mas a ideia da construção está exatamente aqui. Agora que a gente já entendeu como a equipe se defende, como a equipe ataca, vamos ver então como é que foram construídos os gols do United. Mas antes, se você está curtindo essa análise aqui, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho também para receber os próximos vídeos. E comenta aqui embaixo qual outro time vocês querem que eu analise e traga aqui para vocês. Aqui vai ser uma situação muito interessante, que é da bola parada do Manchester City.
E basicamente, olha como que o padrão ele vai se repetir justamente nos primeiros lances dessa análise. A bola aqui vai entrar e o Harry Maguire ele vai cortar direcionando a cabeçada exatamente onde o Mbeumo tá. O Mbeumo vai ganhar e vai ter essa situação aqui de 2 contra 1, ele e o Bruno Fernandes. E novamente, aí eu preciso destacar, olha como que é importante ter jogadores que têm essa característica de ataque rápido, de ataque vertical, de ataque ao espaço. Eu acho que o Manchester United do Carrick ele vem sendo forjado para isso aí. Olha como que esse contra-ataque aqui ele vai acontecer. E aí o Mbeumo ele vai fazer um movimento muito interessante. Movimento de arrastar aqui, basicamente fazendo essa movimentação para tirar aqui o Kuzanov, zagueiro do Manchester City, de uma posição mais confortável para ele. E aí é muito interessante essa construção aqui do United, essa transição, na verdade, do United. Olha como que o Kuzanov aqui ele tá com os apoios, um perfilamento corporal correto para esse tipo de situação, mas um simples ajuste corporal aqui do Bruno Fernandes perfilando que vai dar o passe aqui no Diallo faz com que ele trave os apoios, trave os pés aqui e aí basicamente, ó, tá com o corpo totalmente agora virado para a bola aqui, dificultando muito a ação dele. A bola vai chegar no Mbeumo tranquilo para ele fazer 1 a 0 aqui no United contra o City. Só para deixar registrado aqui na análise também, tem o segundo gol do Manchester United. Esse gol basicamente sai a partir de uma cobrança de lateral, tem até uma certa concentração de jogadores ali aonde está a bola, mas era muito mais pela situação, porque era uma cobrança de lateral, então não era um padrão tão claro assim que vinha se repetindo durante os jogos. Aqui o Matheus Cunha ele vai ser muito inteligente para conseguir fazer essa movimentação de ganhar o fundo aqui para cruzar, e o Dorgu fechando no segundo pau. A situação de fato que é um cruzamento muito perigoso, vai acabar gerando o segundo gol do United. E aí aqui nesse jogo contra o Arsenal, o segundo jogo aqui